O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos a um tempo de profundo silêncio e oração. Com toda piedade, invoquemos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que também nós hoje, soprados pelo Espírito, alcancemos a iluminação e a compreensão da palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos hoje no 8º dia, depois da ressurreição do Senhor. É o 8º e é também o primeiro dia. E acompanhamos a sequência da leitura do Evangelho de João, que relata como é que aconteceu a primeira aparição de Jesus no primeiro dia e depois a segunda aparição de Jesus no segundo dia. Com o passar do tempo, Jesus ressuscitado volta para junto do Pai, para o céu, e a gente não o vê mais fisicamente ressuscitado aqui. Como é que é a vida nossa
sem a presença física do ressuscitado. Como tocar nossa vida de fé sem essa presença física? As leituras de hoje falam da autenticidade do cristão, a verdade do cristão que vive a fé em Jesus ressuscitado e que usufrui da presença dele de outros modos que não aquela dele visível fisicamente. Vamos lá? Pegue comigo o seu folheto, o número 11 do folheto, lá no final do Evangelho, no versículo 28, Jesus, Tomé professa meu Senhor e meu Deus. Jesus, no 29, repreende Tomé: acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram sem terem visto. É a nossa condição. Nós somos aqueles que cremos e ninguém de nós aqui viu, topou com Jesus ressuscitado andando por aí, não é? Fisicamente. Crer sem ter visto. Como é a vida de fé de quem crê sem ter visto? Versículo 30 diz assim: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. 31. Mas estes foram escritos, esses sinais foram escritos, leia, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Se você ficar desse lado, o microfone dá menos interferência. Perceba isso. Crendo, tenhais a vida em seu nome. O que é crer para ter vida em seu nome? É exatamente a fé baseada na palavra escrita, particularmente nos evangelhos. Crer na palavra escrita é o sinal de que você escuta a palavra, lê a palavra e compreende e crê de forma genuína, é que você tem a vida em nome de Jesus. A vida. É muito desafiador para nós fazer essa pergunta: em que consiste esse ter a vida em seu nome? Em João capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A gente pensa imediatamente que essa vida abundante é a fartura abundante do paraíso do Éden, que Deus criou, tomado de bênçãos e graças, de fartura. Mas a vida abundante que Jesus trouxe consiste na vida em Deus, na vida com Deus. Ter a vida em seu nome, ter a vida abundante é precisamente ter a vida em Deus. Jesus trouxe-nos Deus. O reino de Deus que Jesus trouxe é Ele mesmo que é Deus e que está no meio de nós. E nós que cremos nele temos vida. Como identificar se a sua vida de fé tem a vida em nome de Jesus? Nós vamos fazer uma leitura desse evangelho e vamos perscrutar esse texto
seguramente tem muito mais, mas eu elenquei 7 selos de qualidade, 7 marcas que testificam que você crê de forma verdadeira e você tem a vida em nome de Jesus. Vamos ao começo do texto, vamos lá? O padrão cristão é crer e ter a vida em nome de Jesus. Para saber se crê de forma verdadeira e tem vida em nome de Jesus, é preciso que tenha selos de qualidade. Vamos perscrutar o texto para ver se a gente tem selo de qualidade em nós, em nossa vida cristã. Agora vamos ao começo do Evangelho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. 2 sinais bons. É primeiro dia da semana, está começando tudo de novo. E os discípulos se encontram reunidos. 3 sinais difíceis. Anoiteceu, escureceu, perdeu a luz. As portas estão fechadas, os discípulos estão com o quê? Medo. Com o quê? Medo. Com medo. Escuridão, portas fechadas e medo. Eu tenho repetido a exaustão que o cristianismo, gozando de um descrédito diante do mundo, tenta recuperar uma fachada de imposição de imagem cristã para o mundo, trabalhando uma pregação exatamente que mete medo nos ouvintes. A pior forma de conduzir alguém à fé é pela via do medo. A pior, a mais perversa, a mais anti-evangélica das formas de pregar a palavra é pregar incutindo medo. Nós vivemos num anoitecer da humanidade. O mundo parece o fim do dia. As crises que se estabelecem mundo afora, agora o grande confronto aí da crise, da ameaça de um colapso econômico por causa da guerra comercial. As portas estão cada vez mais fechadas dos nossos corações, das nossas casas e as portas das igrejas. Por vezes surgem movimentos dentro da igreja, movimentos que pregam que a saída é a volta de uma disciplina rigorosa do passado para salvar o verdadeiro cristianismo, como se cadeado recuperasse e salvasse, se portas fechadas em normas, regras, salvasse o cristianismo. Especialmente porque essas portas fechadas, elas se fecham exatamente convencendo o povo, passando medo no povo. Esta não é a alternativa. Qual seria a alternativa? Jesus vai apresentar. Vamos lá? Ainda no versículo 19. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: bradem: a paz esteja convosco. a paz esteja convosco. Shalom. Shalom. O primeiro som que brota dos lábios do ressuscitado, o primeiro barulho, o primeiro movimento, ecoa um som: shalom, paz. Jesus não entra incutindo mais medo, provocando um barulhão em trancas poderosas que reforçam as fechaduras das portas
e dos corações lacrados. Ele entra, põe-se no meio e pronuncia o primeiro som da presença do ressuscitado. O primeiro selo de qualidade cristã em sua vida, o primeiro selo não é se você não tem problemas. O primeiro selo é se, embora tendo problemas e dificuldades em sua vida, você é uma mulher e um homem tomado de paz do ressuscitado. Não a paz do mundo, a paz das armas, a paz das trancas, dos cadeados, dos alarmes, das câmeras que filmam para dar segurança. Não essa paz baseada nos recursos materiais, mas uma paz que brota dos lábios do ressuscitado. Primeiro selo de qualidade, a paz do ressuscitado. Ainda acrescida de algumas coisas. Versículo 20. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Se alegraram por verem o Senhor. A paz que Jesus pronuncia, enuncia e oferece não é um feixe de ideias, não é um sentimento, não é um conceito, não é uma doutrina. A paz que Jesus pronuncia e oferece não é um tipo de emoção ou de compreensão do intelecto. A paz é Ele mesmo. Ele mostra as mãos e o lado traspassado pela lança. Ele mostra o seu corpo marcado pelos cravos e pela lança que lhe atravessou o lado, como que a tirar do bolso um documento dizendo: moçada, eu trouxe para vocês um documento que testifica que a partir de hoje é possível que vocês sejam mulheres e homens da paz. E ele mostra o carimbo que o documento tem. O carimbo é a própria marca dos pregos e a própria marca da lança que lhe atravessou o lado. Este é o carimbo genuíno. Profeta Isaías 53, 54, 52, 53, 54. Por suas feridas nós fomos curados. Por suas feridas Ele pagou o preço da nossa paz. Não é ideia nem sentimento. O corpo dele ressuscitado é um documento vivo para dizer que a partir de agora, se você abrir-se à presença de sua força de ressuscitado, você, enfrentando o que for, você será homem e mulher da paz. E tomado de alegria. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Alegre-se, igreja, reage. Vai. Paz tomada de alegria. Primeiro selo. Segundo selo de qualidade. Versículo 21. Novamente Jesus disse: bradem. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A primeira paz é sua. Uma paz tomada de alegria. A segunda paz não é sua, é para o mundo. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou lá do céu para cá. E eu comprei com meu sangue e paguei com as minhas feridas o preço da paz de vocês. Como o Pai me enviou de lá para cá, eu envio vocês para lá. Só é cristã de verdade se é homem e mulher em estado permanente de missão de paz. Se por onde você passa, você movimenta o mundo, levando ao mundo a paz.
na sua casa, no seu trabalho, na sala de aula, na convivência dos amigos, onde quer que você entra, se você é homem e mulher que move a paz no mundo. Essa paz, ela é tão eloquente na vida cristã, que na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, essa paz que você leva para o mundo, ela pode vir através, inclusive, de sua sombra. De todos os lados traziam doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. Lembra para nós a figura de Pedro e do Papa Francisco. Quantos acorriam a ele, desejando tocar a presença e a autoridade moral do Papa Francisco, que era exatamente um homem portador de paz para os presídios, para os migrantes, para os órfãos, para os abandonados, para os colocados nas situações mais extremas de sofrimento. Ele tornou-se um emblema planetário. Ele parou o mundo e mobilizou o mundo ontem para Roma, com a força do anúncio, levando para o mundo a paz. Uma salva de palmas para o Papa Francisco. Vai! Todos os grandes veículos de comunicação fotografaram os seus sapatos. Simples, humilde, porque no profeta Isaías se diz: como são belos os pés do mensageiro que anuncia e prega a paz. O mundo ontem olhou para os pés do Papa, e os grandes jornais, os mais ateus dos meios de comunicação, dos canais de comunicação, colocaram a imagem dos pés do Francisco como homem que moveu o mundo com sua sombra. Uma pergunta muito forte: por onde você passa, qual é o poder da sua sombra? O que ela causa? Se fica difícil pensar na sombra, eu faço a pergunta, o contrário: que poder tem a luz da tua fé por onde você passa? Que impacto você causa? Esse é o selo. Primeiro, é você ter paz. O segundo, é você ser missionária, missionário da paz para o mundo. Terceiro selo, vamos a ele. Versículo 22. Versículo 22. Depois de ter dito isso, quer dizer, enviado os discípulos, soprou sobre eles e disse, bradem: recebei o Espírito Santo. Continua. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Espere. Primeiro você é homem e mulher de paz. Segundo, você leva para o mundo a paz. Terceiro, você é mulher e homem do sopro do Espírito, que leva para o mundo o perdão, a reconciliação. Por onde você passa, você é sopro do perdão dos pecados. Lembre-se que é para perdoar pecado. Pecado é coisa grave. Pecado é coisa horrorosa. Pecado é uma realidade tão violentamente bárbara, estraga tanto a nossa vida, que só o sangue dele tem poder de lavar pecado. Agora ele capacita e qualifica os discípulos, soprando sobre eles, dizendo: vão com esse sopro e levem o perdão dos pecados. Permitam-me descer o nível disto. Nós pensamos que ser mulher e homem do Espírito Santo, que leva o perdão,
Eu conheço tantas famílias que foram estragadas por causa de uma interpretação equivocada de pais e mães, esposas e esposos, que tentavam controlar a família, dizendo assim: não toque nesse problema, não fale isso, não vamos mexer com esses assuntos aqui para não criar contenda e rivalidade dentro de casa, não mexa nesses assuntos. E a família vai pegando os pecados e colocando todos debaixo do tapete, e o tapete vai levantando, até um dia que joga todo mundo para fora, estoura as paredes. Quantas famílias destruídas por viver longos processos não tocando nos pecados. E Jesus diz que o terceiro selo de qualidade cristã é ser mulher e homem que promove o perdão dos pecados. Quer dizer que enfrenta-os, que fala o nome deles, que apresenta para o filho, para o pai, para a mãe, para a esposa, para o esposo, para o irmão, apresenta a realidade de pecado, a gravidade do pecado, e conduz o enfrentamento com a realidade de pecado ao perdão, à reconciliação. Cuidado, cuidemo-nos para não sair daqui sendo um bando de equivocados, levando vassoura para jogar o pecado uns dos outros para debaixo do tapete. É sopro. Sopro é para tirar até o pó, não é para ficar nada. Amém? É sopro. Vai, reage. Quarto selo de que você crê em Jesus e que você tem a vida de verdade em nome de Jesus. Quarto selo, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Onde estava Tomé? Estava fora da comunidade, porque passou a Semana Santa em Caldas Novas, na fazenda, na chácara, com os amigos, em Miami, no shopping, não é não? Tomé é a turma que transforma a Semana Santa num feriadão para ir descansar. Não estava com eles no domingo de Páscoa. Versículo 25. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. O quarto selo de qualidade é se você é mulher e homem que crê no Cristo de uma forma verdadeira e você é um anunciador do Senhor. Vimos o Senhor. Não vimos norma, não vimos regra, não vimos lei, mas vimos uma pessoa com quem a gente se relaciona. Quantos pais católicos fracassaram barbaramente na transmissão da fé católica, porque reduziram a fé cristã a falar de norma, regra, lei, tradição e costume, mas nunca deu conta de anunciar a pessoa de Jesus. O anúncio central: vimos o Senhor. Quantos? Quarto selo: anuncie o Senhor. Mas Tomé não quer. Quinto selo. Diz Tomé: mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Não acreditarei. Tomé quer transformar a fé e a comunidade de fé e a igreja numa escola científica de experimentos. Ver, tocar, trazer a presença de Jesus para o laboratório, fazer exame de sangue, pegar os panos que estavam com Jesus e ficar fazendo exame,
Tem um monte de católico maluco que baseia sua fé em testes e exames para ver se é de verdade, se a madeira da cruz é de verdade, se o sudário é de verdade. Tomé, isso tudo ajuda, é bom, mas isso é pouco diante do Senhor. Tomé quer reduzir a fé em experimento laboratorial, científico. A comunidade insiste. Versículo 26. 8 dias depois, quer dizer, no próximo domingo, hoje. 8 dias depois, a turma que estava na roça, na fazenda, na chácara, em Caldas Novas, em Miami, na praia, voltou e hoje está na comunidade. É Tomé. Amém, igreja? Amém. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e... Tomé estava com eles. Mas com um problema. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: brada, a paz esteja convosco. Espere lá. Jesus vem, mas encontra a comunidade na estaca 0. Qual é a estaca? A porta fechada. O medo continua regendo. Medo do mal, medo do Império Romano, medo dos judeus, medo do capeta, do inferno, do purgatório, medo de pecar, medo de errar, medo. É a filosofia, a psicologia, a religião, a política, a sociedade do medo. Faz pouco tempo, numa das biografias mais contundentes que tem de um dos grandes líderes da política internacional, a jornalista pergunta a ele, dizendo: qual é o seu plano de governo? Ele responde: a gente governa bem pelo medo. Meu plano de governo é passar medo. E os que pensam os sistemas de forma totalitária, sejam eles líderes de esquerda ou de direita ou de centro, eles pensam a si como uma solução e pensam que a melhor forma de prevenir todo mundo a favor de um projeto é enfiar medo, para que todos encontrem nele a solução. Jesus não entra incutindo mais medo. Jesus entra do mesmo modo como há 8 dias atrás, ele entra falando de shalom, de paz. E este é o 5º selo. O 5º selo é esse: a comunidade reunida. Só para recordar, 1º selo, a paz. 2º selo, a missão, emissão de paz. 3º selo, sopro do Espírito que leva ao perdão. 4º selo, o testemunho, vimos o Senhor. Não norma, regra e lei. 5º selo, comunidade reunida para celebrar a Eucaristia no domingo, o dia do Senhor. Católico que é católico, guarda o domingo, não fica no domingo sem participar da comunidade, e na comunidade a celebração da Eucaristia. É o 5º selo de qualidade. Versículo 27, vamos ver? 6º selo de qualidade do crer cristão. Depois de dizer a paz esteja convosco, depois Jesus diz a Tomé, vamos ler? Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a mão, estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Não sejas incrédulo, mas fiel. Que aqui novamente entram várias consequências da fé. Põe teu dedo, estende a tua mão, coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Crê, Tomé. Tenha fé, Tomé.
eu dou a você a oportunidade de você tocar e experimentar, não porque eu respondo às suas exigências do seu cientificismo cristão, mas eu quero dizer a você que a fé é ir muito além do apalpar as coisas, Tomé. A fé, lembrem-se de Nossa Senhora no diálogo com o anjo Gabriel. Como acontecerá isso? Como é que eu vou ser mãe do Messias se eu não conheço homem algum? O anjo lhe diz: o Espírito te cobrirá com sua sombra. Não é obra de homem, mulher. Os Pedro, Tiago e João com Jesus na transfiguração, uma nuvem os cobriu. Lembra? A fé supõe uma entrada no mistério de Deus, que quem conduz é Deus, o senhorio é de Deus. Não se trata de segurança humana, mas de abertura humana à condução que é de Deus. Amém? Vai, reage. Uma frase magnífica do Santo Padre, o Papa Francisco: o oposto da fé não é a incredulidade, mas a idolatria. Diz Santo Padre Papa Francisco: de tempos em tempos se muda na humanidade e na igreja o objeto da idolatria. Hoje, dizia Francisco, o principal ídolo do mundo contemporâneo é o dinheiro. Esse é o ídolo atual, dizia Francisco. Versículo 28. Sexto sinal, portanto, é o crer, é a fé. Sétimo sinal. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe dá uma bronca, 29, disse: acreditastes porque me viste. Acreditaste porque me viste? É uma pergunta. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram serem visto. A fé não entra pelos olhos, a fé entra pelo ouvido. Para ser cristão de verdade é preciso aprender a tocar o conteúdo da fé, não com os olhos, mas com o ouvido. Quem tocou primeiro o objeto da incredulidade com os olhos foi Eva, com Adão, dando corda para a serpente. A serpente viu que o fruto era agradável aos olhos de Eva. E diz: Deus, de modo algum você vai morrer. Deus sabe que o dia que deles comerem, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, donos do bem e do mal. Essa é a proposta da serpente para Eva. A fé baseada no experimento ocular. E nossa base de fé não é ver com os olhos, mas ver. Cuidado com esses carros de som que passam na igreja dizendo: vem hoje para a igreja ver milagres, que o poder de Deus vai operar hoje. Cuidado, a fé não se opera pelo toque dos olhos, mas pelo toque da palavra que entra aos ouvidos, vai para o cérebro e para o coração e forma a compreensão e forma um modo de amar o que Deus revela pelo anúncio e pela pregação da palavra. O sétimo selo, portanto, é crer na palavra. Na palavra escrita da Escritura e na palavra da pregação da igreja. Crer na igreja. Os
evangélicos dizem uma frase que causa muita crise nos católicos, vindo do mundo protestante, essa frase, que é: só Jesus salva. É a metade de uma frase perfeitamente correta, mas que supõe um complemento. Só Jesus salva. E Ele quis salvar-nos, dando-nos meios eficazes de salvação. Ele fundou a Santa Igreja e deu à Igreja a obrigação de nutrir e alimentar a fé dos cristãos pelos divinos sacramentos. Só Jesus salva. Os protestantes, os evangélicos não suportam ouvir isso. Só Jesus salva através da igreja que nos sustenta pelos divinos sacramentos e pela pregação da palavra. Amém? Crê na igreja. Vai. Sétimo selo, a palavra. Versículo 30. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. 31. Mas estes foram escritos para que acrediteis. A finalidade da Bíblia é conduzir-nos ao crer. Ler o que aqui está escrito para que acrediteis. Acrediteis em quê? Brada. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Mas estes foram escritos para que acrediteis na pessoa de Jesus, que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, o enviado, o Messias, e para que crendo o oitavo selo, o oitavo sinal, que na verdade é o primeiro, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Eu não faço a mínima ideia se eu dei conta de ajudar você a alcançar esse movimento dos 7 selos que alcança o ápice, o oitavo. Crendo em Jesus, tenhais a vida em seu nome. Está claro? Guarde isso para o resto da sua vida. A partir de agora, crer na pessoa de Jesus. E para crer, é preciso permitir não crer a partir dos olhos de Tomé e do tato de Tomé, mas a partir da escuta. Ver com os ouvidos, tocar com os ouvidos e experimentar a graça da vida que o ressuscitado traz. Incline a sua cabeça. Experimente também hoje, agora, Jesus dirigindo a você, com todas as dificuldades de sua vida, com todas as realizações de sua vida, com todas as conquistas de sua vida, com todas as tribulações, provações. Escute Jesus também entrando na sua presença, olhando nos seus olhos e dizendo: Shalom, a paz esteja com você. Experimente também hoje Jesus soprando sobre você e dizendo: receba o Espírito Santo e vá para casa e para o mundo levar o perdão dos pecados. Eu te dou a igreja, a Eucaristia, o domingo, o dia do Senhor, para ser a ocasião do seu encontro comigo ressuscitado, que nutro você. Você não me toca, mas eu é que te toco como alimento, comida e bebida para a sua salvação, comida e bebida para sustentar você na graça dessa paz, desse perdão, desta comunhão na Santa Igreja. Fale com Jesus e renove a sua aliança com Ele. Meu Senhor e meu
Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida traduzida na vida e no amor pelos irmãos, testemunhada no amor pelos irmãos. meu Senhor e meu Deus, canta. Meu Senhor e meu Deus, Com Tomé, cantemos, meu Senhor, meu Senhor e meu eu Deus, creio, mas aumenta a minha fé. meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. De pé, novamente, meu Senhor e meu Deus, erguendo as mãos para a cruz. Meu Senhor e meu Deus, Meu Senhor e meu Deus, canta a igreja. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. põe a mão no coração, incline a cabeça, dirija ao Senhor o seu louvor, por renovar a sua fé, como renovou a fé de Tomé, da comunidade. Agradeça a Jesus, por dar a você uma fé viva no nome dEle, para que você tenha vida no nome dEle, vida marcada, selada com os selos da qualidade desta palavra hoje. Agradeça a Jesus. Obrigado, Senhor. Não obstante a nossa fraqueza, a nossa dúvida, a nossa infidelidade como de Tomé, o Senhor não desiste de nós. Vem ao nosso encontro, nos toca, nos converte, nos transforma, nos enche da verdadeira fé. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço de paz. Saudai-vos. A paz. Dá-me uma fé viva, Dá-me uma fé nova. dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelo Termina com a salva de palmas para Jesus, bem forte.
Viva Cristo ressuscitado! Viva Cristo presente no meio da comunidade reunida! Viva Cristo presente em sua palavra! Viva Cristo presente na Eucaristia! Amém! Amém! E com Tomé professemos com toda firmeza: creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Foi crucificado. na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém, igreja.